Através do nosso desenho, nós queríamos mostrar como seria o conceito de uma televisão, de um meio de comunicação em que as informações estão disponíveis a todos os tipos de indivíduos, e um outro meio de comunicação em que as informações são previamente já reguladas ou censuradas. Então, do lado esquerdo do nosso desenho, foi representado por as diversas informações, por várias informações veiculadas, e a família, ela representa os indivíduos que estão diante desses meios de comunicação. Então, para exemplificar, nós colocamos uma televisão que nós acreditamos que seja o meio de comunicação mais acessível aos brasileiros, né? E os pensamentos desses personagens, eles na verdade estão exemplificando a questão das informações que estão sendo apresentadas e que serão, na verdade, assim, absorvidas de acordo com o que é mais conveniente a cada indivíduo. Exato, que é representado pelo funil logo abaixo da família. Essas diferenciações, elas estão relacionadas ao que isso pode ser de benéfico ou maléfico para a população. Sendo que ela pode gerar conflitos. E esses conflitos de pensamento, eles podem trazer também uma confusão e uma desordem. E aí, ou seja, o conflito que era inicialmente ideal, né, de ideias mesmo, pode até se tornar um conflito físico, né, uma desordem social, né? Por outro lado, a gente também tem o progresso. Essa diversidade de informações pode trazer isso para a população. E uma desconstrução de paradigmas, tendo como princípio que essa quantidade de informações pode quebrar certas concepções que as pessoas venham a ter. Da mesma forma que liberdade de expressão, pois as pessoas, elas podem veicular o que elas quiserem na TV aberta. E a democracia, que ela dá o direito do cidadão dele ter a capacidade de discernimento, para ele próprio dizer para ele o que é certo e o que é errado. Certo. E então nós também colocamos aqui no nosso desenho a questão do consumismo, né? Esse consumismo, na verdade, é porque o conceito de propaganda, na verdade, ele vem com uma ideia representando, na verdade, um interesse de alguma outra instituição ou sistema. No nosso caso, nós quisemos representar essa palavra através dos interesses do sistema capitalista. Então, que através dos meios de comunicação, que ele consiga propagar os seus interesses favoráveis à expansão e reprodução do capital. E esse conteúdo, vendo dessa perspectiva, pode ser considerado nocivo à sociedade. Então, aí, nesse lado esquerdo do desenho, nós quisemos representar tanto os prós e os contras de se ter um meio de comunicação sem nenhum tipo de regulação, né? Porque também outro conceito, regulação, que seria essa forma de controlar as informações veiculadas na mídia, né, consultando anteriormente, ou também pode ser vista que é a visão do CONAR, que é uma visão tida pelo CONAR. Que é a visão tida pelo CONAR, exatamente. Que aí nós temos um meio em que a própria população vai dizer o que é bom ou o que não é. E aí eles têm, acreditando que a sociedade tem a capacidade de denunciar e de fazer as críticas necessárias por si só. Por outro lado, nós temos também representado por uma TV, representando todos os meios de comunicação, algo que seja levado na perspectiva de regulação, visto que é um conteúdo fechado, que apresenta determinados conteúdos. Exato. Porque como eu disse anteriormente, a regulação é uma forma de controlar essas informações veiculadas, mas consultando a população. E essa é a perspectiva da Anvisa. Mas, pela perspectiva do CONAR, né, essa questão do desenho do lado direito, que é a televisão com o conteúdo fechado, né, eles consideram como censura a postura da Anvisa. Por quê? Porque necessita de autorização do Estado, e isso sem consultar a população. Né? Então, esse, na verdade, aí já tem um primeiro conflito dessa questão de veiculação de informações. Bom, dentro de um meio de comunicação, frente a um meio de comunicação em que você tem uma informação bloqueada, né? Nós representamos o desenho, mas nós não queremos generalizar,
é que a tendência é que as informações apreendidas, elas sejam mais restritas. Por quê? Porque você só lança aquilo que foi determinado por um grupo de pessoas, que no caso pelo CONAR, ao criticar a Anvisa, que é determinado pelo Estado, e aí essas pessoas, a tendência é que elas absorvam, né, as informações, as mesmas informações, mas que não significa que elas vão digeri-las da mesma forma, né? Então, considerando por essa perspectiva, essa questão das informações controladas gera uma sensação de segurança. Por quê? Porque você, a partir do momento em que você segue as informações que lhe são fornecidas, você está seguro dentro de um sistema, dentro de um grupo, né? E essa segurança, ela também pode ocasionar uma ordem social, certo? Porque você não tem uma visão de uma outra realidade, é só aquilo que lhe é apresentado. E isso causa também na sociedade uma certa estagnação. É só aquilo que ela vê, ela não enxerga além disso. E isso traz uma aproximação, porque se o meio de comunicação apresenta o mesmo conteúdo, as pessoas acabam pensando da mesma forma. Por isso o sinal de igual acima do funil. Exato. Essa aproximação, na verdade, nós colocamos a palavra saudável para representar a relação saudável, quando você tem uma segurança, quando você tem uma ordem entre as pessoas mesmo, né? E como toda relação, como todo estado saudável, gera uma sensação de bem-estar social, né? Que pode aí ser um pouco... Entretanto, isso pode ter uma visão tanto autoritária. Por quê? Tão restrito tal conteúdo. E é meio que de uma perspectiva conservadorista. Exatamente, porque você tem, né, as informações previamente reguladas, né? Então aí gera essa questão. E dentro desse conflito, nós temos, na verdade, representado pela bandeira do Brasil, o povo brasileiro, né? Que é o principal personagem, que é o que diz o que é certo e o que é errado diante dessas duas perspectivas que a gente tentou mostrar. Exato. E com o nosso projeto e com esse desenho, nós queremos, assim, esperamos poder apresentar quais os resultados, né, de se ter um meio de comunicação que seja livre e um meio de comunicação que tenha uma espécie de regulação, mesmo que seja constada, né? Como que ficarão esses dois lados, né? Para que lado que o povo brasileiro poderá seguir, sendo bem realista, dizendo essa é a forma que eles veem.